Bom dia, bom dia. Estamos aqui mais uma vez na jornada da gratidão. Como que Deus tem falado conosco, como que o Espírito Santo tem falado conosco nesses dias, tem falado com você? O que o Espírito Santo tem feito em você nesses dias? Nós estamos no terceiro dia e tem sido desafiador para mim. Tenho certeza que tem sido desafiador para você também. E a paz, Ruth, a paz, bom dia, bom dia. Bom dia para vocês, ainda boa noite para mim. E hoje a gente tem feito esse exercício e hoje à tarde eu falhei nesse exercício. Eu comecei muito bem, comecei a manhã agradecendo, abrindo os olhos, agradecendo pelo dia, agradecendo por tudo. Mas quando foi à tarde, aconteceram algumas situações e eu falhei no exercício. E nessa mesma hora vem a condenação sobre nós, porque é isso que Satanás faz. E ele fala, né? Tá vendo? Você não consegue. Você é uma pessoa que não consegue parar de murmurar. Você não vai conseguir. E a condenação, ela nos leva para esse lugar aonde o desânimo vem e é um ciclo. E se você não vence aquela hora, se você não luta aquela hora, e se você não lembra dessa palavra que Paulo disse para nós ali no primeiro dia que nós lemos, que fala assim: você não pode mesmo, nós não conseguimos, mas através de Cristo, através do Espírito Santo, você vai conseguir de novo. E dali eu comecei a agradecer mais uma vez, né? Desse momento assim, da tarde para a noite, eu estava muito cansada. Tive uma semana muito desafiadora, cheia de desafios. Então, quando chega sexta-feira, a gente está muito cansado. E esse cansaço veio sobre mim e naquele momento eu comecei a murmurar. Eu comecei a falar: Deus, eu tô cansada. E isso é murmuração. E nesse momento veio esse momento de condenação, que Satanás, o que ele mais faz é nos levar para esse lugar de condenação. E lugar de condenação é um lugar onde a gente não consegue vencer. A gratidão nunca vai chegar nesse lugar de condenação que Satanás nos coloca. Mas a gente pode também decidir, como nós falamos aqui, que um dos impedimentos para nós não termos a gratidão é nós procurarmos a perfeição. Então, nesse exercício que nós temos feito aqui, eu fui muito bem nos 2 primeiros dias. E falhei agora. E eu falei: Deus, eu não estou no caminho da perfeição, mas do aprimoramento, da excelência. E eu tenho feito o meu melhor. O Senhor sabe disso. Então, é para esse lugar que o Espírito Santo tem nos trazido. E transformações estão acontecendo na nossa vida. Então, se você falhou nesse exercício esses dias, nesses 12 dias, se você falhar a qualquer hora, não fique nesse lugar de condenação. Porque lembre que você está fazendo com excelência. Se você acordou pela manhã e você agradeceu a Deus, está ótimo. Se você conseguiu que esse agradecimento passasse o dia com você e chegasse à tarde, excelente, você está fazendo o seu melhor. E assim nós vamos conseguindo. E eu tenho certeza que no final desses 12 dias, muitas coisas, muitos destravamentos daquilo que estava
para as bênçãos para acontecer na nossa vida, eu tenho certeza que vão ser liberadas, porque a gratidão tem esse poder. O poder da gratidão, ele é sobrenatural e ele tem o poder de multiplicar as bênçãos sobre as nossas vidas. É o que eu tenho escrito ali nos primeiros, né, sempre escrito essa frase ali. Por que que nós estamos aqui? Por que que uma mãe ela tem que buscar a gratidão? Porque ela multiplica as bênçãos de Deus na nossa vida e os nossos filhos e a nossa família, e nós precisamos desesperadamente da bênção de Deus sobre nós. Nós precisamos. Você não está aqui nesse caminho e não vai terminar nesses 2 dias. Isso é apenas um despertar, né? Deus tem trabalhado isso comigo na gratidão desde o início desse ano, desde o início de 2021, onde eu tenho lutado, né, com a minha saúde, lutado com algumas coisas. Eu tenho tido esse olhar de agradecimento, de mudar a perspectiva, e é isso que Deus está fazendo. É a chave para que portas venham se abrir à nossa frente, as portas certas. E hoje nós vamos falar sobre a gratidão na tempestade. Nós estamos estudando alguns personagens da Bíblia, né? Nós estamos lendo agora a Bíblia com uma perspectiva, e eu estou preparando para vocês um material muito, muito gostoso que a gente vai, que você vai poder fazer os primeiros 30 dias de janeiro. A gente vai fazer versículos bíblicos, eu vou passar para vocês, versículos bíblicos de gratidão para a gente fazer por dia, sabe? Eu vou passar para vocês, vocês vão poder fazer o download e nós vamos fazer essa jornada de 31 dias de versículos bíblicos de gratidão. Isso nos ajuda muito. Então é você ter um olhar bíblico, um olhar de gratidão. Você vai passar, a gratidão ela vai fazer parte da sua vida e a gente vai alimentar da gratidão todos os dias. Então assim, no momento do dia a gente tem muita... Eu também fiz isso, Aline, hoje eu não consegui também. Não consegui. Na hora que eu assustei, eu já estava reclamando nos meus pensamentos, já estava, né? Aconteceram algumas situações e Satanás, ele usa da nossa vulnerabilidade. Ele viu que eu estava cansada, né? Fisicamente, emocionalmente, eu estava cansada. É nesse momento de cansaço físico é que nós temos que abrir os olhos. Esse momento de cansaço emocional que nós temos que abrir os olhos. Mas nesse momento você está aqui. E você estando aqui é porque você tem praticado esse exercício com excelência. E nós estamos nesse caminho e nós vamos conseguir chegar lá, eu tenho certeza disso. Nesse ano de 2022 que está às portas, nós vamos terminar esse ano agradecendo pelo favor de Deus que nos acompanhou durante todo esse ano. E no ano de 2022 nós já vamos ter esse hábito na nossa vida de agradecimento. E nós vamos ter o jejum nos primeiros 12 dias do ano, falando sobre no princípio. Será no princípio. E como no princípio foi original de Deus o nosso casamento, a criação dos nossos filhos, a nossa vida. Nós vamos falar muito de Eva, vamos falar muito de ciclos que se abrem, que se fecham. Nós vamos falar muito sobre isso. E a arte que nós estamos fazendo para o ano de 2022, gente, hoje eu passei para a menina... Hoje eu passei para a Gláucia e a gente está gerando ali aquela arte juntas. O nosso tema será no princípio e vocês assim esperem com muita expectativa essa arte. Esse ano foi Esther, o ano de favor de Deus e ano que vem vocês vão ficar assim muito maravilhadas com aquilo. É a criação. Nós vamos falar de Gênesis, nós vamos falar de criar, nós vamos falar de co-criar com Deus, que Deus nos escolheu para co-criarmos com Ele. E se nós, nesse tempo de gratidão, se a gente colocar essa gratidão no nosso coração como um estilo de vida, gente, nós vamos co-criar com Deus, porque Deus nos deu essa parceria. Não, o livro não saiu, vai sair em nome de Jesus.
Eu atrasei o livro porque eu tive que fazer essa cirurgia, né? Deus primeiro estava assim, né, trabalhando, porque vai estar no livro esse momento também que eu estou passando. E nós vamos trabalhar a gratidão e você vai entrar no ano de 2022 sabendo, tendo praticado esse exercício e a gratidão fazendo parte da sua vida, parte do seu dia, e a gente usando essa arma poderosa da gratidão no ano de 2022 para poder desbaratar todas as investidas do inferno contra a nossa vida, contra a nossa família, contra os planos e os propósitos que Deus tem para nós. Nesse mesmo momento que eu murmurei, que eu caí na murmuração, nesse dia que eu falhei no exercício, veio a condenação. E naquele momento que veio a condenação, eu parei, eu me senti muito mal. Eu falei, falhei. Nesse mesmo momento, eu decidi que eu ia sair desse lugar. E Deus falou comigo assim, o Espírito Santo falou comigo, você está aprendendo a quando você falhar, você voltar para o caminho do arrependimento. Então, quando nós falharmos, gratidão, ela anda junto com arrependimento. São assim. Se você tem o coração arrependido e quebrantado, você é uma pessoa grata. E para nós termos as bênçãos de Deus, nós precisamos de arrependimento. Nós temos vivido em uma geração que não procura o caminho do arrependimento. E deixa eu falar para vocês, a cruz, ela é arrependimento. A cruz é arrependimento. Nós temos estudado sobre alguns personagens bíblicos e falado sobre gratidão. E Paulo, ele deu graças em meio à tempestade. E naquele momento que ele deu graça no meio da tempestade, isso acontece em Atos, no capítulo 27, nós compartilhamos ali no Bíblia Todo Dia. E naquela noite, Paulo ele era o único que estava preso naquele barco. Ele estava indo para um outro lugar. E o único preso, o único. E aquele barco começou a balançar, e eles estavam muitos dias sem comer. Toda aquela embarcação tinha 14 dias. E Paulo pediu que todos comessem, para que eles recuperassem as forças, para que eles tivessem força. No meio da tempestade, Paulo pegou o pão. Estava acontecendo a tempestade, aquela embarcação estava daquele jeito, as pessoas poderiam morrer ali e eles estavam ali oferecendo comida, mas antes de alimentar, Paulo, Deus tem falado muito conosco através de Paulo, né, Tati? Aqueles que têm acompanhado a Bíblia todo dia têm visto. Paulo pegou o pão, deu graças a Deus diante de todo o navio. Ele partiu o pão e distribuiu. Se Paulo deu graças a Deus, não depois da tempestade, que a tempestade passou, mas no meio da tempestade, nós também podemos agradecer no meio da tempestade. A Bíblia, ela relata tudo que nós temos aprendido aqui, é que a Bíblia, ela é escrita para o nosso ensino. E quando você tem o olhar de gratidão, quando você lê a Bíblia com o olhar de gratidão, você lê a Bíblia com uma nova perspectiva. E quando Paulo estava ali naquele navio e no meio da tempestade, depois que eles comem, depois que eles são fortificados e alimentados, que Paulo deu graças a Deus ali pelo pão, que o Paulo dá graças no meio da tempestade, um anjo aparece para Paulo. Um anjo aparece e fala com ele, fique tranquilo, porque nada vai acontecer com vocês. Quando nós somos gratos a Deus, Deus envia anjos no meio da tempestade para nos tranquilizar.
naquele momento que eu pedi perdão a Deus, que houve quebrantamento no meu coração, eu já senti paz novamente. E quando a gente sente paz, essa paz ela nos conecta com Deus. Quando nós mulheres, no meio de um dia, gente, nós temos o dia muito atarefado. Nós temos o dia com muitas coisas para fazer. Nós temos um dia que nós temos que ter a sabedoria e nós somos o termostato da nossa casa. Então, se o ambiente está pesado, se o ambiente está frio, nós somos aquela que traz o calor do Espírito Santo. Se o ambiente está quente, se está acontecendo alguma confusão, nós somos aquela que traz a brisa do Espírito Santo para poder acalmar o ambiente. Então, o tempo todo, nós temos que ter esse domínio. E nem sempre nós conseguimos. Nem sempre. Mas o que nós não podemos é deixar com que aquele momento nos leve para um outro momento que nós vamos nos perder e que nós vamos perder o caminho de volta. E como fazemos para não perder esse caminho de volta? Para você ter a paz novamente, para você ter o refrigério que eu falei com vocês. A gratidão, ela descansa a nossa alma, ela nos leva para um lugar de descanso. Paulo, ele estava no meio da tempestade. Ele era o único preso ali naquele barco. Mas Deus, no meio da tempestade, ele alimenta aquelas pessoas, mas antes dele alimentar, antes dele falar assim, olha, pode ficar tranquilo, vocês vão comer, ele dá graças a Deus, ele agradece. Paulo pega o pão, deu graças a Deus diante de todo o navio e partiu o pão e distribuiu. E o que ele está dizendo aqui? Que pode estar tudo acontecendo, a tempestade pode estar aí, nós temos que parar tudo e dar graças no meio da tempestade. E quando nós damos graça, Deus envia anjos para nos tranquilizar. Como ele enviou Paulo, ele fala assim, não preocupe porque o anjo de Deus apareceu para mim essa noite e falou que nada irá nos acontecer. Se a sua casa, ela está num ambiente pesado, se estão acontecendo muitas coisas, se você for aquela mulher grata dentro da sua casa, Deus enviará um anjo com resposta para você e você vai tranquilizar toda a sua casa. Você vai falar assim, olha, o anjo apareceu para mim. Fiquem tranquilos, você vai ter uma palavra para o seu marido, você vai ter uma palavra para o seu filho. Você vai ser aquela que vai falar, como Paulo falou, eu dei graças a Deus, eu distribuí o pão e fiquem tranquilos, porque nada irá nos acontecer. Mas esse fardo é pesado demais que você está me falando, mas é nesse lugar que Deus preparou nós mulheres para podermos estar. Por isso que é muito importante nós mulheres aprendermos essa arma. É muito importante, é crucial nas nossas vidas. Eu tenho certeza que esses 12 dias serão de extrema importância para você viver os próximos dias na sua vida. Aquilo que nós estamos vivendo esses dias pode parecer simples para você, porque sabe por quê? Nós estamos vivendo em um mundo onde as coisas são grandes demais, são vistas demais, é tudo, sabe, com imagens, é tudo grande e nós não estamos dando valor ao simples. E isso é uma sutileza de Satanás, porque a gratidão parece algo simples, mas que detona, acaba, destrói totalmente os planos do inferno contra você, contra a sua vida, contra a vida dos seus filhos, contra a sua família e contra a sua posteridade. Porque se você aprende essa arma da gratidão, você ensinar os seus filhos essa arma da gratidão, é como eu falei ontem, não vai haver divórcio no futuro deles. Se nós olharmos para os índices de divórcio que estão acontecendo dentro das igrejas, você vai falar assim, gente, o meu filho, quando ele casar, meu Deus do céu, o que vai acontecer?
É lógico, nós somos mães, nós temos que orar por isso. Mas se você ensina o seu filho a ser grato a Deus pela vida que ele tem, a ser grato a Deus pelo cônjuge que ele tem, a ser grato a Deus, isso é uma arma que vence divórcio, vence destruição, vence falência, vence depressão. E eu quero falar com você mais a respeito de quebrantamento. Quebrantamento é algo que não pode faltar na nossa vida. Uma pessoa que ela não é quebrantada, a linguagem de Deus é o quebrantamento. Para nós entrarmos no reino de Deus, para nós sermos enxertados na videira, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. É o arrependimento que nos leva à salvação. Nós arrependemos dos nossos pecados. Em nome de Jesus, Elizabeth. Nós arrependemos dos nossos pecados. E um coração arrependido é um coração grato. Grato a Deus por tudo que Ele fez. Nós somos tão gratos a Deus que nós reconhecemos o nosso pecado quando nós pecamos. Então nós somos uma pessoa grata, é uma pessoa que se arrepende prontamente. Ela prontamente se arrepende. Então, o arrependimento é algo que anda junto com a gratidão. Um não anda sem o outro. Um não anda sem o outro. Arrependimento, gratidão, alegria, contentamento, paz, tudo faz parte da mesma família. Da mesma família. Todos andam juntos. Não tem condições de você separar isso. Jesus deu graças antes que houvesse o suficiente. Às vezes nos falta tantas coisas que nós não achamos que é suficiente e nós não damos graças a Deus, mas Jesus deu graça antes do suficiente, e é isso que Deus quer falar conosco, é o segundo ponto que Deus quer falar conosco aqui essa madrugada. Dê graças antes de haver o suficiente. Quando Jesus ali na multiplicação dos pães alimentou 5.000 pessoas, ele estava sofrendo profundamente porque ele tinha acabado de saber que seu primo João Batista havia sido decapitado. A gente sempre olha ali, né, quando Jesus já chegou ali no meio da multidão, mas Jesus ali, ele estava sofrendo. O seu primo João Batista tinha sido decapitado. João Batista é aquele que batizou Jesus. E ele estava, e aí ele foi para um lugar para ele descansar, mas ali a multidão seguia Jesus. Jesus era 100% homem, 100% Deus quando ele veio aqui na Terra. Hoje ele é 100% Deus, mas quando ele veio aqui, ele veio 100% homem, 100% Deus. Ele sentia dor, ele sentia sede, ele sentia tristeza. Ele passou por tentações, ele venceu as tentações, mas ele era 100% homem. Jesus, ele estava triste, mas a multidão estava o seguindo. E vendo que as pessoas estavam com fome, Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes e, olhando para o céu, deu graças. Em meio à dor, antes de haver o suficiente, com aquilo que ele tinha nas mãos, Jesus deu graças a Deus e os apóstolos distribuíram aquele alimento para uma multidão. As pessoas comeram até ficarem satisfeitas e recolheram ainda 12 cestos de sobra. Essa passagem a gente sempre sabe, né? A gente sempre ouve, a gente sempre escuta ela. Mas eu tenho certeza que com a perspectiva da gratidão, hoje você está
vendo esse momento de Jesus de uma maneira diferente, porque mesmo em meio à dor de haver perdido seu primo, mesmo ainda sem ter o suficiente para alimentar aquela multidão, Jesus deu graças. Jesus deu graças. As probabilidades são de 100% de que Deus suprirá as nossas necessidades. Eu vou falar para vocês. A gente passou nos últimos anos situações muito difíceis financeiras, mas Deus nunca deixou faltar. Nunca deixou faltar. Quando pedimos a Deus para suprir as nossas necessidades, podemos agradecê-lo antecipadamente por sua provisão, porque ela é segura para as nossas vidas. E é algo poderoso a gente dar graças antes de haver o suficiente. É algo poderoso porque é muito difícil. É muito difícil. É muito complicado, porque você precisa de fé, você precisa de confiar em Deus totalmente. O seu contentamento, a sua alegria, a sua força, ela tem que estar em Deus totalmente para você dar graças por algo que ainda você não recebeu. É como Jesus fala assim, orar pelos seus amigos, isso é tranquilo, mas o poder há quando você ora pelos seus inimigos. É como você amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. É sempre além do humano. O sobrenatural, ele está além do humano. O natural é nós orarmos e nós temos afinidade com aquelas pessoas que convivem conosco, que nós temos afinidade. Mas o sobrenatural é você orar pelos seus inimigos. Então, o natural é você agradecer depois que você recebeu. Mas o sobrenatural é você orar e agradecer por aquilo que você ainda não recebeu. É aí que está o poder. Gente, vocês já viram, vocês já perceberam que é tudo o contrário? É o contrário do mundo. É o contrário, gente, é o contrário do mundo. É o contrário. É o contrário. O mundo está indo em uma direção, a gente tem que ir em outra. E sabe o que muitas vezes sofisma, Satanás, ele fala assim, olha, parece. É o que eu falei, é o dom de discernimento que nós temos que ter. É o dom de discernimento. Porque Satanás o diabo coloca as coisas para poder nos enganar. Então, às vezes, a gente acha que a gente está arrependida, mas não está. Às vezes a gente acha, então Deus ele requer de nós esse coração genuíno. E você falar assim, Deus, eu dou graças ao Senhor por aquilo que o Senhor ainda tem para mim. Porque eu sei que o Senhor vai prover. Porque eu sei que o Senhor vai fazer. Eu tenho orado pelo meu filho, Deus, e eu sei que o Senhor já vai fazer. Eu já vejo ele pregando a tua palavra, eu já vejo ele transformado, eu já vejo ele, Senhor, em nome de Jesus, como profeta nessa terra. Eu já vejo a minha filha como uma mulher sábia. Eu já vejo a minha filha, aconteceu essa semana, eu vou chamar ela aqui. Uma dessas noites, uma das nossas líderes, ela ficou 11 anos, o marido dela foi embora, a deixou, e eu vou contar esse testemunho aqui para você, para essa que falou assim, que ela separou e o marido dela tá voltando. A gente tem uma líder, no dia eu vou anunciar, e o marido dela deixou ela, falou assim, eu não quero estar mais casado, o marido dela era cristão, ela também, ele foi embora e ficou 11 anos, ela orou 11 anos, para o marido dela, para restaurar o casamento. 11 anos ela orou. E agora Deus restaurou o casamento de uma forma tão maravilhosa. E ela
casou de novo com o mesmo marido, foi algo tão poderoso. E a filha dela, que tinha tantos traumas, que falava que nunca ia casar, o casamento dela foi essa semana. Gente, ela enviou pra gente a foto da filha dela casando. Ela falou assim: olha, o maior sonho de uma mãe é ver a sua filha casando e casando bem. E Deus fez isso porque, gente, vocês têm que conhecer ela. Ela chama Simone, ela é do Macapá, Amapá, e ela tem um grupo Mães que Oram lá. E esse testemunho dela, no dia que ela me contou, eu fiquei tão impactada, gente, quando ela me mandou as fotos. Eu vou chamar ela um desses dias para ela poder testemunhar para vocês conosco, que eu vou te falar. Ela sempre me falava: eu oro para a restauração do meu casamento. Se não for esse marido, eu não quero outro. Gente, isso é lindo. No tempo que nós estamos vivendo hoje, ver o marido dela pedindo perdão. Quem fez o casamento dela, acho que foi até a Fernanda Brum. Depois eles restaurando a aliança, ela sabe, fazendo festa de novo para casar com o mesmo marido. E depois esse casamento dela curar o coração da filha dela, que abriu o coração e hoje está casando. A filha dela falava assim: eu não vou casar, eu não vou. E ontem foi o casamento da filha. Ela casou mais no início do ano e agora foi o casamento da filha dela. Gente, meu Deus do céu. Eu vou chamar também aquelas mães dentro no nosso grupo que tem orado para o filho, que o filho tá perdido, mas eu vou orar porque elas continuam, nós vamos chamar ela para testemunhar, porque elas continuam perseverantes, como a Ivone que tá aqui, que ora pelo filho dela há tanto tempo, mas ela não desiste de orar. Isso já é um milagre. Isso já é um milagre. Isso é você orar antes de haver o suficiente, antes de Deus responder a sua oração. Ela sempre fala: eu agradeço pelo Mães que Oram, mas na verdade ela não agradece pelo Mães que Oram, ela agradece a Deus por ela continuar guerreando pela vida do filho dela. E nós cremos juntas. E nós cremos juntas. É a gente ter esse ímpeto de orar. E cada dia nós vamos agradecer por algo. Eu vou chamar algumas líderes aqui para contar o testemunho para vocês. E cada dia nós vamos orar por algo específico. E vai ter um dia que nós vamos orar por aquilo que nós ainda não recebemos. Jesus deu graças antes de ir para a cruz. Isso é poderoso. Se vocês estão anotando, depois eu vou colocar o resuminho lá para vocês. Jesus deu graças antes de ir para a cruz. Eu lembrei disso hoje à tarde, quando eu estava nesse lugar. E falei assim: Deus, porque o Senhor deu graças, o Senhor aceitou a vontade do Pai. Eu não peço que me tire. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que, se possível, passa de mim esse cálice, Pai. Ele venceu isso, esse momento de dor, de sofrimento, de angústia, de depressão. Jesus estava passando tudo ali. Mas Jesus teve depressão? Teve. Jesus teve ansiedade? Teve. Ele estava sentindo isso tudo naquele momento. Sabe por quê? Em Isaías fala que ele levou sobre si todas as nossas dores. Você não sente dor? Você não sente depressão? Você não sente ansiedade? Você não sente... Ele levou a sua cólica que você sente, ele levou a dor da endometriose que você tem. Ah, mas Jesus não era mulher, ele não sabe, ele não tinha útero. Deixa eu falar para você, lá na criação do mundo, eu vou falar isso na live do dia 23, que eu vou fazer com um projeto Submissão, no dia 23. Eu vou anunciar mais essa live, mas quando Deus, ele fala assim: eu estou criando o homem segundo a minha imagem e semelhança. Quando ele fala a minha imagem e semelhança, ele está falando assim: imagudei. E imagudei, sabe o que significa? Significa que é o retrato. Há um retrato em Deus. Deus, ele não tem gênero. Ele não tem gênero, ele não tem feminino e masculino. Ele não tem. E ele tem tudo nele.
Tudo que o homem tem, ele tem. Tudo que a mulher tem, ele tem. Então você acha que Deus, por isso que ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não é só o Pai, ele não é só o homem. Ele é o Espírito Santo. Teve uma vez que eu fui falar numa igreja, um seminário, e eu falei que o Espírito Santo fazia o papel de mãe. Que o Pai, que a primeira família da Terra é o Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a primeira família. Pai, Filho e Espírito Santo, porque Jesus ele estava ali também na criação do mundo. Então, o Pai, Filho e Espírito Santo estavam ali. E aí eu fui questionada, né, depois no programa na rádio, ela falou assim: você tá falando que Deus é mulher? Você tá falando que Deus é feminino? Eu falei assim: Deus, ele não tem gênero. Ele não é mulher, ele não é homem, ele é espírito. Mas as funções são realizadas. As funções de pai, a função de filho e a função do Espírito Santo é a função de nos confortar. Quem que conforta? É a mãe. Então Deus, ele sabe o que você passa, mulher. Ele sabe o que você passa. Jesus, quando ele estava ali, ele venceu tudo naquela hora. Angústia, tristeza, a mãe que perde o filho, a mãe que passa luto pelo filho. Não existe dor maior nessa terra. Mas o Deus Espírito Santo, ele te entende. Não tem. Na minha opinião, não existe uma dor maior de intensidade de dor. Eu creio que não existe uma dor maior do que uma mãe perder um filho. Qualquer dor, até se ela mesma tiver um câncer, uma doença terminal, porque é você. Mas não existe. Até mesmo porque foi isso que o Deus Pai, Deus Filho, o Deus Pai e o Deus Espírito Santo fez. Ele entregou o seu único filho. Então Deus, ele entende a sua dor. Ele entende. E Jesus, antes dele ir para a cruz, com tudo isso que nós estamos falando, às vezes a gente não aguenta um mês de cólica. A gente não aguenta, nós não queremos mais o ciclo menstrual, porque nós não queremos sentir dor, nós não queremos ter incômodo. Aí a gente acha que Jesus não entendeu isso. Não, ele entende. Ele nessa hora estava levando todas as nossas dores. Quando a palavra fala todas as dores, no original são todas as dores. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele sabe o que é a sua TPM, o seu ciclo menstrual. Ele sabe o que é você perder o seu útero, os seus ovários. Ele sabe o que é uma dor de endometriose que você sente por... Ele sabe, ele conhece. A depressão, a ansiedade, tudo isso Deus sabe. A dor que a pessoa tem de levar um câncer dentro do seu corpo numa fase terminal, a quimioterapia, a mulher que está fazendo, ele nos entende. E nessa hora Jesus estava levando todas as nossas dores, gente, aquelas dores que você está imaginando aí agora, mas ele deu graças nesse momento. Isso é poderoso. Se você não se emociona com isso, meu Deus, isso é poderoso demais. Às vezes a gente não aguenta dar graças em um dia como eu tive hoje. Mas ele deu graças. Na última noite da ceia, Jesus disse que desejava ansiosamente comer com seus apóstolos na Páscoa. Sabendo que estava para ser traído, preso, zombado, espancado e crucificado, Jesus deu graças. Ele ia ser traído por aquele que comia com ele. Por isso que eu admiro demais, porque hoje
A gente não aguenta traições, nós não aguentamos, a gente não aguenta nada, né? A gente não quer perdoar nada, a gente não quer arrepender de nada. Mas esses sentimentos, a gratidão, ela nos leva para parecermos mais com Cristo. Porque nessa hora que Jesus estava passando tudo, ele deu graças. Ele deu graças. Jesus fez uma pausa 3 vezes durante a refeição para agradecer. Isso é um escritor que fala sobre isso. Ela é uma escritora, ela chama Nancy. E ela fala assim, ela observou que ele parou 3 vezes durante a refeição para agradecer. Durante a ceia, antes do copo, antes do partir do pão e depois do jantar e antes de tomar o outro copo. Jesus deu graças pelo pão, pelo vinho que representaram seu corpo partido, seu sangue derramado por nós. Vocês já perceberam, eu não sei aí quem, igual eu falei, eu tenho 46 anos, eu converti, eu tinha 13 anos de idade, e a ceia era um momento de, gente, era um momento de arrependimento com contentamento. Hoje em dia não, a ceia, não sei, na sua igreja, mas a ceia é um momento assim tão rápido, assim na hora que você assusta já passou a ceia, tão rápido. Não tem uma reflexão para saber o que foi aquele momento. A gente tinha um tempo para poder ter o arrependimento e a gente até tocava o cálice com uma pessoa. Ele falava assim, olha, antes de você cear, a gente pedia perdão ao marido. Quantas vezes eu já pedi perdão ao meu marido antes de cear? Ou você pedia perdão para alguém da igreja? Porque a ceia é isso. E aí depois, quando a gente ceava, a gente era muito grato, sabe por quê? Porque se eu pequei lá no mês, você fala assim, mas isso é religiosidade, né? Não, gente. Isso não é religiosidade, não. Isso que a palavra de Deus fala conosco. E nós estamos perdendo isso. Por isso que nós éramos muito gratos pela ceia. Por quê? Porque a gente tinha que se arrepender primeiro. Aí eu me arrependo, eu olho e falo assim, Senhor, nossa, essa semana eu me exaltei, essa semana aconteceu isso comigo, e aí a gente pedia perdão. Então na hora que você estava na ceia, você era muito grato por você cear. Não tem esse momento mais, mas Deus nos convida para esse lugar de arrependimento, para a gente ser grato pelo sacrifício da cruz. Para nós sermos gratas pelo sacrifício da cruz. Se você não é grata pelo sacrifício da cruz, como você vai ensinar essa gratidão para o seu filho? Como seus filhos vão saber agradecer a Deus pelo sacrifício da cruz? É por esse caminho que nós temos que criar os nossos filhos. Outro dia eu estava levando meu filho de 13 anos aqui no shopping, eu falei, filho, muito cuidado com as coisas que você faz, sempre lembra que você é um cristão. Ele falou assim, eu sei muito ao Deus que eu sirvo e o temor que eu tenho por ele. Eu senti tão forte aquilo na hora que ele falou, tão forte, eu falei assim, Deus é mesmo. Então todas as vezes que meus filhos vão cear, eu falo assim, olha, conserta diante de Deus. Não é um símbolo, sabe? É somente um símbolo, é um ritual. Mas que hoje nós estamos banalizando essas coisas tão poderosas, porque nós achamos que é um ato simples demais. É apenas um suco de uva com um pedaço de pão. Mas nessa hora que é para a gente relembrar esse momento de Jesus. E não tem condição da gente lembrar desse momento e não ter um choro, não ter um arrependimento vindo com gratidão por aquilo que ele fez. O Espírito Santo está nos levando para esse lugar aqui, mulheres, de gratidão, de arrependimento e gratidão.
E Jesus, ele naquela hora, sabendo que ele ia passar por tudo aquilo, ele agradeceu. Gente, isso é poderoso demais. Isso é maravilhoso demais. Que possamos ter a nossa própria história surpreendente de gratidão. Nós falamos sobre Daniel, né? Nós podemos oferecer gratidão a Deus, não importando o que nós estamos enfrentando e as situações difíceis. Nós podemos ter gratidão como Ana, podemos oferecer a gratidão a Deus por quem Deus é e não pelo que Ele pode nos dar. Podemos dar gratidão a Deus como Paulo, não depois da tempestade, mas no meio da tempestade, e podemos fazer como Cristo, que é o nosso maior exemplo. Nós somos transformados de glória em glória, o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é parecer com Cristo, é porque hoje em dia está cada vez mais longe o alvo, né? Está cada vez mais longe, porque tem estado cada vez mais fácil. Então esse alvo parece longe, mas ele é o alvo, ele continua sendo o alvo, nós temos que parecer com ele. E como Cristo, nós podemos oferecer gratidão a Deus, mesmo quando seguir sua vontade signifique sofrimento. Ele naquela hora, ele deu graças e ele falou assim: Senhor, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Mesmo significando que a vontade de Deus era ele passar por sofrimento, ele deu graças. E com isso, eu quero orar, e esses dias faça mesmo esse exercício. Amanhã eu vou ser melhor, amanhã eu vou fazer melhor e eu sei que você vai fazer também. Amanhã nós vamos conseguir, né, Ruth? Nós falhamos, mas nós vamos conseguir. E eu creio que em nome de Jesus, esses 12 dias, ele vai determinar como serão os próximos dias da nossa vida. Eu tenho certeza disso. Como que serão os seus próximos dias? Como que será o seu novo ano? Novo ano. Ainda que no calendário de Deus, né, não mude nada, para a gente muda. Todo dia quando o sol nasce, é uma nova chance, é um novo recomeço. Você pode ser uma nova você. E nós vamos aprender muito sobre isso. Deus nos deu no ano que vem, em nome de Jesus, 2022, nós vamos co-criar com Deus, co-criar na sua casa. Deus é um Deus criador, e Ele criou você para dominar sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos, sobre as suas circunstâncias. Ele nos criou para dominar. Você pode vencer o pecado, você pode vencer a murmuração, você pode vencer os seus pensamentos de derrota, você pode vencer a tristeza, você pode vencer a angústia, você pode vencer aquilo que você passou no seu passado, você pode vencer e você pode escolher o caminho da gratidão. E a atmosfera muda, e tudo muda na nossa casa, e a nossa perspectiva muda, e a gente fica com um rosto mais bonito, a gente fica com um semblante mais bonito, porque o coração alegre aformoseia o rosto, e a alegria, ela anda junto com gratidão. O coração alegre aformoseia o rosto. Tantas vezes a gente compra tantos produtos, né, para passar no rosto, para ficar bonito, mas se você não tiver isso, você pode ter uma pele lisinha, sem mancha nenhuma, sem nada. Ainda assim, o semblante de uma pessoa, quando ele não está bem, quando ela não está feliz, fica escuro, fica feio. Que nós possamos ter a verdadeira beleza dentro de nós.
E tem pessoas que chegam no ambiente, tem pessoas que chegam nos lugares e elas chegam com a alegria do Espírito Santo e aquele lugar se renova e aquele lugar é outro e você vai ser essa pessoa dentro da sua casa. Em nome de Jesus, se você falhou hoje, amanhã você não vai falhar. Depois de amanhã você não vai falhar. Depois você não vai falhar. Depois você não vai falhar. Você vai trilhar esse caminho da gratidão e ela vai ser uma realidade na sua vida. Em nome de Jesus. Coloque aí nos comentários, a gratidão vai ser uma realidade na minha vida. A gratidão vai fazer parte, ela já está em você. Ela já está no seu DNA, porque a gente tem o DNA de Deus, ela está em você. Em você. Ela está na sua vida. É um exercício, é a gente praticar e nós vamos conseguir juntas, viu? Vamos conseguir juntas. Vamos orar então? Deus, a gratidão já está em nós. Quando o Senhor estava criando, Senhor, a cada uma de nós aqui, antes da fundação do mundo, o Senhor nos criou com esse sentimento de gratidão. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu vejo pelo Espírito, Senhor, batizando, Senhor, a cada uma de nós aqui, com alegria, com contentamento. A Tua palavra diz, ó Deus, que a nossa força, a nossa alegria vem do Senhor e nós agora, nós transportamos, ó Deus, toda a nossa esperança, toda a nossa força, toda a nossa energia, todo o nosso pensamento na alegria do Senhor, que ela possa ser o fundamento na nossa vida, independente das circunstâncias. Nós vemos aqui, Senhor, não estamos numa situação tão mais difícil do que Jesus. Não estamos em uma situação, Senhor, que estamos correndo risco de vida ou até estamos, mas ela não é mais difícil do que Jesus estava passando naquele momento. E o Senhor passou essa situação, o Senhor venceu essa situação por nós. E nós agora, Senhor, olhamos para a cruz. Nós agora recebemos, ó Deus, do sacrifício da cruz, esse poder de sermos gratas, de sermos felizes, de sermos as pessoas mais felizes dessa terra. Senhor, e que esse contentamento, Senhor, essa gratidão, ela possa transbordar para os nossos filhos, para a nossa casa, para a nossa geração. Que esse sentimento de gratidão possa estar fixado nas nossas paredes, Senhor, no nosso quarto, na nossa sala, onde nós dormimos, na nossa cozinha, Senhor, no nosso local de trabalho, no carro, quando nós estamos na rua, quando nós estamos visitando alguém, quando nós estamos com nossas amigas, quando nós estamos fluindo no Senhor, quando nós estamos falando do Senhor, que o nosso olhar, o nosso rosto, Senhor, possa carregar essa gratidão, que as pessoas possam olhar para nós e possam realmente dizer como você é bela, como você é bonita, mas não pelo nosso físico, mas nós porque carregamos a gratidão no nosso coração. E nós queremos profetizar que isso vai começar a acontecer com cada uma de nós aqui que está fazendo esse propósito. Muitas começaram, não são todas que vão terminar. Muitas começaram, não são todas que vão terminar, mas aquelas que começaram, Senhor, que estão realmente firmes no propósito, eu vejo pelo Espírito que será uma transformação tão grande, tão grande, tão grande, que serão destruídas as obras do inimigo, os planejamentos do inimigo contra a família, contra ela, contra a vida, contra nós. Senhor,
Faz parte da agenda do inferno nos colocar mulheres murmuradoras, tristes, cansadas, sobrecarregadas, angustiadas, depressivas. Mas na agenda do Senhor sempre esteve, desde a fundação do mundo, no princípio, que sejamos prósperas, que sejamos felizes, que sejamos fecundas nessa terra, que sejamos, Senhor Deus, multiplicadoras de bênção. Senhor, e nós queremos e desejamos, ó Deus, que essa bênção chegue até nós. Mas é como o Senhor coloca para o teu povo ali, a bênção e maldição. E nós escolhemos o caminho da obediência, porque ela atrai bênção. Nós vamos ler mais a Bíblia esse ano, nós vamos passar mais tempo contigo nesse novo ano, daqui para frente. Nós vamos fazer propósitos de começar e terminar propósitos, ó Deus. Eu vejo muitas mulheres aqui que começam e não terminam o propósito, param no meio do caminho, se sentem frustradas e começam a murmurar. Senhor, mas em nome de Jesus, esse ano será um ano diferente. Esses próximos dias serão diferentes, nós vamos fazer propósito e prosseguir. Propósitos bobos às vezes que nós fazemos, mas nós vamos conseguir pelo poder do Espírito Santo e a gratidão trará isso para nós. Tem mães aqui, Senhor Deus, que fizeram o propósito, Senhor, de descansar em Ti, de ter fé em Ti, de continuar orando pelo filho, Senhor, sem fraquejar, mas no meio do caminho elas olham as circunstâncias, a tempestade e elas fraquejam. Mas eu te peço agora em nome de Jesus, renovo para essa mulher, renovo para essa mãe. Tem mulheres aqui que têm orado, Senhor, pelo casamento, ó Deus, que elas não conseguem agradecer nesse momento, mas o Senhor está te falando agora, agradeça antes de você ter o suficiente, antes de você ter o que você realmente tem pedido, agradeça antes, porque a bênção da multiplicação virá. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor nessa hora, nós clamamos, obrigada pela Tua presença, Espírito Santo, que está selando esse momento, muito obrigada pelo selo do Teu Espírito, Pai. Obrigada, Deus. Obrigada, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Agradecemos ao Senhor, né, por esse momento. Agradecemos ao Senhor. Eu agradeço demais. Eu sou muito agradecida pelo Ministério Mães que Oram. Como eu sou agradecida por vocês na minha vida, como eu sou agradecida porque muitas vezes, né, o ministério me impulsiona. Eu estou aqui esses dias, eu fiz o propósito na minha vida, mas vocês me ajudam a impulsionar e a seguir o propósito e a gente consegue juntas. Gratidão demais pela vida de cada uma de vocês. Amém? Amanhã nós estamos de volta. E eu estou preparando nós vamos começar o ano, a gente vai ter o tema E no princípio, nós vamos voltar lá no Jardim do Éden, gente, quando o Éden era um grande hospital de Deus e que deu à luz e criou todas as coisas, e será maravilhoso. Preparem para a arte que está vindo, prepare para o que Deus vai fazer, preparem porque assim será algo extraordinário, extraordinário, extraordinário. E acompanhe a live do dia 23, eu vou colocar o horário para vocês, eu vou falar sobre ciclos que abrem e que fecham. Gente, prepare também para o que Deus vai fazer. Meu Deus, ali eu já vou dar uma introdução do que vai ser o ano de 2022. Jardim do Éden, Eva, Gênesis. E no princípio, como que era no princípio? Quais são os planos de Deus para nós? Nós vamos voltar. Eu, Marilene, nós também somos muito. Eu vou chamar também a Marilene para contar testemunhos também do favor de Deus. A Marilene é uma líder aqui nos Estados Unidos, lá no estado de Canérica. E a gente vai, assim, esses 12 dias já vai transformar a nossa vida. A gente vai entrar no ano fazendo jejum. Gente, não vai ter demônio que aguente. Não vai ter mesmo.
que nos aguente, aquela que a gente vai levantar pela manhã, assim, o inferno vai tremer, fala assim, meu Deus, ela já acordou, ela já levantou, é isso aí que a gente nós temos que ser assim, e Deus nos deu poder para isso, poder, para pisar serpentes e escorpiões. Gente, a gente tem autoridade demais nessa terra, nós temos autoridade e a gratidão, ela nos dá essa autoridade, porque a gente começa a ser grata pelo sacrifício da cruz e a gente entende o que Jesus fez. Quando a gente entende o que Jesus fez ali na cruz, meu Deus, é assim maravilhoso. Tem muitas pessoas muitas mães perguntaram da blusa. A gente fez uma remessa e ela acabou. E aqui no Mais Que Oro, a gente não tem assim um caixa, né? É um ministério assim, a gente não tem fins lucrativos, então a gente não tem dinheiro e a gente tem que comprar. Eu tive a ideia da blusa. As mulheres que compraram, as mães que compraram, elas pagaram 50% e depois, quando a gente entregou, elas pagaram os outros 50%. Nós vamos fazer isso no mês de janeiro, só que demora 30 dias para a blusa chegar, mas todas elas foram pacientes, foram maravilhosas e nos ajudaram para que essa blusa chegasse até nós. Eu vou repetir essa blusa aqui, ela é linda, maravilhosa, olha isso. Eu sou uma mãe que ora, a poder nos joelhos que se dobram. Nós vamos fazer no mês de janeiro, aí depois, se você estiver disposta, né, dá 40%, dá 50% e depois dá os outros 50% quando a gente for entregar, também eu vou falar, porque aí a gente vai fazer pedidos, são pedidos especiais, porque a gente não tem assim, a gente não vende assim, não. A Marilene recebeu a blusa que só a Marilene comprou para todas dela lá, foram 10, a gente vendeu mais de 110 blusas, mas foi desse jeito, né? E elas tiveram a paciência para esperar, porque a gente não faz venda, a gente faz por pedido mesmo, né? A gente não tem uma fabricação própria. Eu tenho uma amiga assim que tem uma fábrica e ela é super querida, ela nos ajuda, ela só coloca em prática os pensamentos que Deus me dá. O colar eu ainda tenho alguns, se vocês quiserem. Me envia no direct. Eu acho que eu só tenho mais 2 colares. Não, acho que eu tenho mais uns 4 colares para vender. Os nossos colares, eles são especiais, que eles são uma amiga minha que tem ela tem uma fábrica de joias. E ela que fez pra gente, ela doou pro ministério. Então isso aqui é uma joia mesmo, ela não entretece, são os brilhantinhos, é ouro mesmo. E me passa a mensagem que eu ainda tenho umas 4 ou 5. Eu acho que eu tenho uns 4 ou 5 colares ainda. Então ele é brilhantinho, ele custa R$400 justamente por isso. A gente nem colocou mais caro, porque ele, na verdade, ele tinha que ser mais caro. Mas porque nós ganhamos como doação dessa grande amiga minha que eu levo no coração. Outro dia eu até gravei lá na fábrica dela, que eu fui pro Brasil, eu gravei lá na fábrica dela e falei, toda vez que eu vou lá, gente, aquelas joias lindas que ela faz, eu lembro de como que será o céu. O céu será maravilhoso, né? Vai ter pedras preciosas. Só algumas pessoas têm acesso a isso, né? Muitas pessoas não têm. Eu não tenho acesso para ter joias, né? Eu só tenho uma amiga que tem, mas eu não tenho acesso. Mas lá no céu vai ser acessível a todas nós. Gente, vai ter assim... É maravilhoso demais, né? Eu gravei um pouquinho da fábrica delas, eu acho que eu gravei lá, eu acho que eu vou colocar nos meus destaques, porque eu coloquei com aquela música, né? Eu não sei o que eu vou fazer quando eu te ver, Deus, também não sei. A blusa, ela custa R$80, R$79,90, mais o frete, né? Mas eu vou começar a pegar o pedido só em janeiro, porque agora as fábricas entram de férias e vocês, assim, vocês ajudam o ministério, né? É porque a gente paga o site, a gente paga pra gente ter o Zoom, o Zoom é em dólar, então ajuda muito se vocês comprarem as blusas. Eu fiz essa blusa justamente para poder ajudar um pouco o ministério. Mas o valor da blusa é R$80, aí sempre a gente faz assim, faz o pedido. Aí depois de 30 dias tem a fabricação, porque a gente não tem blusa normal não. Ela é uma blusa que ela é diferente, tá vendo? Ela tem, aqui ó, ela tem os detalhes. Ela é acinturada, ela é de gola pouca, ela não é uma blusa comum. Qual que é o meu objetivo? O objetivo meu sempre, todas as blusas que a gente faz, é que você pode ir no shopping com essa blusa. Você pode fazer um look com essa blusa. E essa blusa, eu já tenho muitos testemunhos dessa blusa.
Quando eu fui fazer o seminário, no Brasil a gente fez uns 3 seminários, e aí quando a gente sai na rua, as pessoas chegam perto de nós para pedir oração, porque é muito forte. Eu sou uma mãe que ora. Eu oro pela minha família. Então, a blusa veste bem demais, a modelagem é ótima, não é uma blusa normal, sabe? E ela vou falar a verdade, ela tem uma unção. Porque quando a gente foi em Espera Feliz, a gente parou no meio do caminho para poder comer. A mulher chegou perto da gente e ela falou assim: ora pro meu filho tá viciado. E ali ela aceitou Jesus. As blusas de Esther não tem jeito de fazer aquela blusa mais. Aquela blusa, ela é muito antiga. Ela tem acho que ela deve ter uns 4 anos que a blusa de Esther a gente fez. Então, eu não sei se eu vou fazer mais. Talvez eu faça mais. A gente vai ver no mês de janeiro como que vai ser. Mas aí eu vou fazer essa. E a blusa de Esther tem uns 4 anos que eu fiz. Eu fiz com a mesma pessoa, que é uma super amiga minha também. A gente super ajuda ela também para poder fazer. Ela tem uma fábrica de roupas e depois vocês podem até conhecer a fábrica dela. Vou dar e super ajuda ela. Ela é uma menina muito abençoada. Ela esteve na nossa conferência. Muito abençoada mesmo. A de Esther é a que tem pedra na gota. Sim. E aí nós vamos fazer a do ano que vem também. Gente, eu nem quero falar o que vai ter no design da outra. Nossa, eu tô guardando pra mim, porque eu vou soltar a arte assim, e a arte ela é muito profética, o desenho que a gente escolheu de criação, gente, Deus, assim, eu tô tão mergulhada em Deus, assim, tão grata a Deus pelo que Ele fez na minha vida. Então, tantas coisas. A gente vai falar sobre a ginecologia terapêutica, né? Que é aquilo que que o nosso útero, o nosso ciclo menstrual é o nosso mapa comportamental. A gente vai ter isso. Eu vou falar sobre isso mais no meu pessoal, porque como que Satanás tem usado os nossos hormônios, a TPM, para poder desestruturar a mulher e a mãe dentro de casa. Pode disponibilizar, vender arte, estamos saindo da nossa cidade. Não dá para fazer assim, porque eu tenho que fazer nessa fabricação. E a arte, senão se a gente for abrir para todas as pessoas, aí eles já fazem, entendeu? Eles já fazem. Tem umas pessoas que fazem sem permissão. Então, e ajudam o ministério, né? É só isso mesmo, porque... E é assim, a gente faz o pedido, dá os 50%, e depois quando a gente chegar, aí que sai de São Paulo, aí dá os outros 50%, só que tem que esperar 30 dias para poder fazer, porque a gente faz em uma quantidade pequena, tá bom? Mas se fizer de novo, então, tá bom. Eu vou ver se eu faço de Esther de novo, eu vou fazer essa de novo no mês de janeiro, e a gente tem uns outros modelos também tá pensando em fazer roupa mesmo, uma roupa muito, muito, muito interessante, que vocês vão ver, assim, um modelo legal, porque isso é a mensagem que a gente faz. Eu falo assim, que a gente vestindo a mensagem com estilo, é uma mensagem poderosa. Eu sou uma mãe que ora, gente, é poderoso demais. Queria ficar aqui mais com vocês, mas eu não vou manter vocês acordada. Amanhã nós vamos estar, parcela no cartão, pode me procurar aqui, parcela, tá? Essa aqui já é tipo batinha mesmo. Ela é tipo uma batinha, ela não é uma blusa normal não, tá vendo? Ela abre aqui, ó. Ela é tipo uma batinha essa aqui. Ela tem a modelagem tão bonita, eu não faço blusa normal quadrada não, ela cai muito bem. Então, aquelas que querem os colares, eu acho que tem poucos ainda, deve ter uns 4 ou 5. Vocês me enviam um direct e parcela no cartão, se vocês quiserem, tá bom? E esse aqui mesmo ouro mesmo, não vai ficar preto, não vai... A de poá também a gente tem que repetir, porque a de poá é um clássico, né? Depois, eu não sei se vocês sabem a história do poá, para aquelas que acompanham, mas que oram há mais tempo, né?
Mas a história do poá, por que que eu escolhi o poá? É porque ele é atemporal, assim como a Bíblia é atemporal, assim como a palavra de Deus é atemporal. Ele foi feito há muitos anos. Tudo numa esquiona a gente tem um significado, né? E o poá, ele vai com tudo. Com tudo, você pode colocar ele durante o dia, você pode colocar à noite, você pode colocar para ir numa festa, você pode colocar com uma calça jeans, você pode colocar. Então ele tá em todos os lugares, assim como a palavra de Deus é. Os anos passam, mas o poá nunca passou. Desde quando tem o poá, nunca passou de moda. É interessante, não é? Poá é aquelas bolinhas. Sabe, a gente tem a blusa de bolinha, acho que você tem, Marilene. Aí você tem. Acho que você tem, que a nossa blusa é, né? Eu sou uma mãe que ora. E poá, nós vamos fazer poá com girassol para nossa conferência, gente, porque girassol também me fala demais. Demais, demais, demais. Eu sempre uso onça, eu uso onça. Essas histórias no blog, eu acho que tem até antiga. A gente tinha um Instagram que chama Ateliê Mães que Oram. Ali eu conto um pouquinho de... Eu vou ver se eu reativo esse Instagram de novo. Pra gente poder falar um pouco... Eu acho que eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre todo o significado, sabe? Porque tudo aqui não é que a gente... foi assim, sabe? Eu fazia antes, eu não sei as vocês que são mais antigas, eu fazia blusa de todas as séries que a gente tinha. Todas as séries eu fazia uma blusa. Eu fiz a outra blusa de Esther, eu fiz a blusa capinha de celular, eu já fiz uma vez. Eu fiz também, eu fiz uma blusa linda, gente, com o salmo, que nós somos as colunas de um palácio, nossas filhas são como as colunas de um palácio. Nossa, essa blusa ficou linda demais. Eu vou compartilhar com vocês no feed, porque a gente tá começando uma história nova aqui no Mães que Oram, né, porque o nosso Insta foi roubado. Então, ali tinha 7 anos de história, então tinha tudo. Mas eu vou colocar aqui para vocês, porque esse ano foi tão difícil para mim. Mas a gente vai voltar, assim, e por isso que eu coloquei no princípio, né? Desde quando Mães que Oram foi provado. A de Provérbios 31, eu também fiz uma coleção de Provérbios 31, a blusa, gente. Nossa, a blusa de Provérbios 31, vocês iam amar mesmo, também vou repetir. Eu fiz uma série, Provérbios 31, coloquei assim, ela sorri para o futuro, ela cuida bem da sua família, já tivemos a agenda, vou fazer tudo de novo. Vocês estão me ajudando e me dando uma palavra de Deus para eu começar a criar novamente. E eu vou falar sobre isso no jejum. Quando a gente cria e aquilo morre, a gente tem que ter forças para criar de novo, né? Depois aconteceram tantas coisas na minha vida e todos os meses nós passamos por isso no nosso ciclo menstrual. A gente nasce, né? A gente ovula, que é a vida, e depois aquela vida, ela morre, que é o período do nosso menstrual. Então nós somos mulheres, nós passamos sobre isso todos os meses, e Deus tá me ensinando isso, mas é porque era para eu fazer ano que vem. Eu quero agradecer demais vocês, tá vendo como é que vocês são muito usadas na minha vida? Vocês me deram uma palavra de Deus para eu começar a criar isso de novo. Eu vou criar, Marcela, seja muito bem-vinda. Aqui a gente é meio antiga, né? Aqui, Alessandra, essa Reis da Terra, eu sempre esqueço quem que é você. Reis da Terra, me coloca aí o seu nome de novo. Não vou esquecer mais. Eu sei que você vende óleos essenciais. Depois eu quero muito falar sobre óleos essenciais, sobre algo natural, sabe? Também pra gente, que é o que eu tenho feito na minha vida. Ginecologia terapêutica, exatamente. Nós vamos fazer sobre isso esse ano. Menopausa, eu vou falar sobre a menopausa. Gente, menopausa é algo lindo que Deus está fazendo conosco. Nós vamos aprender esse ano. Por isso que eu tô falando, quando vocês olharem a arte desse ano, vocês vão falar a verdade. Nós vamos falar sobre isso tudo. Como que a gente tem que...
como que a gente tem que preparar para entrar na menopausa, e a menopausa, ela fica sendo um momento mais lindo da nossa história. Vamos falar sobre isso. Então, eu vou fazer esses produtos, tudo que eu tinha antes, eu vou começar a compartilhar com vocês, é tanta coisa, né? E a menopausa é um momento, e a gente tem que preparar para ela também, a gente tem que preparar para ela acontecer. Na verdade, é o climatério, né? A menopausa, ela é a última menstruação que a gente tem. E esse momento que você tá passando, que ela vem, não vem, é o momento do climatério. E a gente tem que receber de Deus esse dom. A gente não quer envelhecer mais, a nossa geração, ela não quer envelhecer. Mas a mulher, quando ela entende o ciclo dela, quando ela entende, quando a gente tem esse poder de saber quando que um ciclo começa e quando ele termina, meu Deus, é poderoso. A gente passa todos os ciclos entendendo. Por isso que eu falo com muito orgulho que eu tenho 46 anos, com muita felicidade que eu tenho 46 anos, muita alegria. Antes eu não falava, mas hoje eu falo, eu tenho 46 anos, são 46 anos de história que você vai estar na menopausa, e a gente vai entrar tanto sobre isso e como que isso afeta na criação dos nossos filhos, sabia? Como que isso afeta? Eu vou te chamar essa Reis da Terra, vamos chamar que a gente pode fazer alguma coisa junto, que eu vou começar lá a ginecologia terapêutica lá no meu pessoal. O nosso ciclo menstrual é o nosso mapa de comportamento. Hoje as mulheres não querem mais menstruar. Menstruação é uma limpeza que a gente faz no nosso organismo, gente. É assim... Parei com anticoncepcional e tô sofrendo com hormônios, fiquei uma semana de cama. Sabe o que tá acontecendo com você? Para de tomar anticoncepcional mesmo. Eu vou tirar muitas mulheres do anticoncepcional e dos hormônios sintéticos ano que vem. Vou mesmo. Para onde eu tô passando, eu fiquei livre de hormônios sintéticos esse ano, porque eu usava o Dilmirena por causa de endometriose. E vou falar, o seu corpo tá passando por um período de abstinência, né, do anticoncepcional, mas você vai fazer o ciclo das sementes. Vou colocar lá no meu pessoal, Érica Braga, vou colocar o meu pessoal aqui, tem lá ciclo das sementes, ele regulariza o seu hormônio. Tem 5 meses que eu também fiquei sem o hormônio sintético, que eu usei 10 anos, e tô passando super tranquila, tenho endometriose, não tive cólica ainda, gente, com alimentação, estilo de vida, com jejum intermitente. Jejum intermitente. Gente, jejum intermitente dá longevidade de vida. A Bíblia fala sobre o jejum. É porque fala intermitente, né? Mas a Bíblia fala sobre jejum. Nós vamos aprender isso. O jejum, ele traz muito benefícios para a nossa vida, mesmo. Ele come as células cancerígenas, as células que nos fazem mal. Eu tenho estudado muito sobre isso. A minha saúde, gente, eu resgatei a minha saúde. No início do ano, eu estava totalmente doente, com doença do silicone, eu estava com insônia, eu estava com ferritina alta no meu sangue, eu estava totalmente depressiva, tudo por causa dos meus hormônios desregulados e por causa do Mirena que eu usava. Eu estava com uma mancha enorme aqui de melasma, todas as... Eu tenho melasma ainda, eu tô tratando ele. Deixa eu tirar o filtro aqui para vocês verem. Tô tratando ele só com óleo, produtos naturais, assim, só com óleo. Por isso que eu quero falar com você, essa Reis da Terra. Óleo essencial, produtos naturais. Tirei todo tipo de toxina. Eu não uso desodorante com metais pesados. Eu não uso maquiagem com metais pesados. Eu uso tudo natural agora. Eu vou falar para vocês, gente, é uma transformação de vida, de estilo de vida, você, assim, de alegria para o seu corpo, de renovo, de vigor, que é inacreditável.
tá bom? Nós vamos falar mais sobre isso ano que vem, tá? Eu vou colocar um dia da semana pra gente falar só sobre isso, pra vocês perguntarem tudo, pra gente falar sobre menopausa, a gente falar sobre endometriose, ovário policístico. Isso tudo tem a ver com as suas emoções. Tudo. O seu útero carrega suas histórias. O seu útero carrega tudo. O seu corpo absorve. Olha, quando a nossa boca cala, os nossos órgãos falam. Quando a nossa boca cala, quando a gente fica em silêncio, quando a gente passa amargura, os nossos órgãos, o nosso útero carrega memórias e ele fala, ele adoece e a gente adoece. Se a gente descobrir isso como eu descobri esse ano, gente, eu tô terminando o ano assim com uma saúde, graças a Deus, assim, tão bem, e eu quero passar isso para vocês ano que vem. Eu tô me recuperando ainda da cirurgia, eu fiz explante, eu tirei mesmo, fiquei com nada de peito, tirei tudo porque eu tinha silicone durante 15 anos e assim, tô me sentindo tão bem. Eu tirei os cistos, só tô com a hiperplasia fazendo tratamento, mas tá tudo bem, já tirei, já tá diminuindo porque eu tirei o hormônio. Gente, vou falar assim, outra coisa, os seus relacionamentos contam muito e nós vamos começar o ano cheio assim de propósito que nós vamos começar e terminar. Tirei o açúcar, tirei o leite, derivados de leite, programas inflamatórios. Eu tô tratando a endometriose só com alimentação. E eu vou te falar, não tenho cólica, nada, não tô mentindo pra vocês, nada. Minha menstruação vem, parece que eu nem tenho, e eu fiquei 10 anos sem menstruar. Minha ferratina já voltou ao normal, meu sono já voltou ao normal, minha respiração voltou ao normal. Então, são coisas que a gente tem que fazer. Igual outro dia eu coloquei lá no meu pessoal, eu creio que existe depressão, sim. Creio, e tem que ser tratada. Mas eu também creio que se a gente não leva uma vida saudável, se a gente não faz propósitos de disciplina na vida, se a gente não tira todos esses hormônios sintéticos que a gente toma, anticoncepcional, essas coisas, se a gente não diminui o açúcar, que tá matando muita gente, a gente também não dá uma chance pra gente lutar. Então a gente tem que ter essa chance, e isso atrapalha você de administrar a sua família, de criar os seus filhos e de você ser grata a Deus, sabia? Porque uma pessoa que está sempre cansada, uma pessoa que está com o hormônio desregulado, é difícil ela ser grata a Deus. Então é tudo que a gente precisa. Nós vamos falar mais sobre isso ano que vem. Nossa, estão aí, ó, 1h30 da manhã, amém? Ovário policístico, mas porque você usa anticoncepcional? Anticoncepcional não é tratamento para ovário policístico e para nada. Anticoncepcional somente camufla o seu problema, que é isso. Só estava camuflando a minha endometriose, ele não estava curando ela, tá bom? Eu vou falar mais sobre o jejum intermitente também. Jejum intermitente, gente, jejum é muito mais do que emagrecimento. Muito mais do que emagrecimento. Deixa eu falar, eu tô com o livro, eu vou compartilhar no meu pessoal, eu não sei se eu compartilho aqui ou no meu pessoal para vocês, os benefícios do jejum intermitente. Sabe o que eu faço? Olha como não é difícil. Você não come antes das 10 da manhã e não come a partir das 5 horas da tarde. Isso, porque quando você tá dormindo, conta. Faça com o seu médico, né? Vai no médico, né? Não faça coisas da sua cabeça, mas o jejum intermitente é comprovado que traz muitos benefícios. Eu tenho feito e eu, assim, o perder peso foi assim, foi um acrescento. Eu perdi muito peso, muito, mas eu não fiz por causa do peso, eu fiz por causa de saúde mesmo. E acaba que você perde peso e fica satisfeita. Isso aí é verdade. Mas não é difícil de fazer. Boa noite para vocês. Vai, Tati. Vamos lá, gente. Vamos começar os propósitos todos. E eu tô fazendo essa jornada de 30 dias de gratidão para eu dar para vocês para janeiro, tá?
Isso, Marilene, eu também não tomo café. Eu tomo café da manhã depois das 10 horas e eu fico desde 5 horas da tarde sem comer. Não é difícil. E na janela também de 8 horas você não vai comer vai sair comendo, né? Boa noite, amo vocês, Deus abençoe. Muito obrigada pela palavra. A gente tem um Telegram, sim, até o Telegram tá meio parado, a gente tá voltando com tudo, né, no mês de janeiro. O Telegram é Mães que Oram Oficial, viu? Beijo, Deus abençoe.